Começamos então com o nosso básico do Espiritismo e hoje a gente traz um básico bem curtinho, até porque para ele no ano que vem já tem uma conversa fraterna programada. Hoje a gente vai só um pouquinho Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, segundo a visão espírita, quem é? Para o Espiritismo, Jesus é um modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Nesse sentido, é que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode inspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Isso aí está num comentário da questão 625, que foi feito por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e foi traduzido por Guilhom Ribeiro em 1944. No Livro dos Espíritos, segundo a Federação Espírita Brasileira, está na página 308. Então, Jesus é, até onde sabemos, o espírito mais puro que aqui veio, o espírito mais consciente que aqui veio. E o intuito dele era alavancar o crescimento da Terra, era possibilitar que conseguíssemos andar um pouco mais em direção ao bem. Então, Jesus, por mais tentado que era, sobretudo por aqueles que o cercavam, ele conseguia manter a doutrina de Deus dentro dos trilhos. Para cada abordagem que fazia, Jesus sempre tinha uma saída, que era a saída voltada para o amor divino, que na época a gente ainda acreditava que Deus castigava, que Deus era punitivo, que Deus não era concordante para o que hoje sabemos ser o amor. Né? O amor, ele não pune, ele possibilita o aprendizado. Deus criou leis e Jesus veio nos dizer, olha, eu não vim mudar as leis, pelo contrário, eu vim fazê-las serem cumpridas através do ensinamento, através do amor. E era isso que Jesus praticava. 2000 anos depois, a gente ainda tem dificuldade para entender a linguagem de Jesus, porque era voltada para aquela época. Então, é preciso você sentar e analisar tudo sob a ótica dos ensinamentos edificantes que vieram depois para esclarecer um pouco mais o que Jesus queria dizer em alguns passos. A gente ainda lembra que a linguagem usada por Jesus para nos atingir eram as parábolas. E as parábolas era a forma que, naquela época, as pessoas melhor entendiam as coisas. Então, ele usava ingredientes que eram importantes para aquelas pessoas, e então ele mostrava, através daquela parábola, usando ingredientes deles, como funcionava o amor divino. A gente tem as parábolas mais famosas, né? Então a gente tem o bom samaritano. Então Jesus pergunta quem é bom? Quem é de fato bom? Um homem na estrada é assaltado, fica ferido, passa por ele um sacerdote, mas não cuida. Passa por ele um doutor da lei, mas não cuida. Passa por ele um povo discriminado na época, passa por ele um povo que era jogado às margens, samaritano, e o samaritano não somente cuida, como cuida muito bem. Então, quem é bom? E isso Jesus usava para dizer, olha, vocês respeitam muito os sacerdotes, respeitam muito os doutores da lei, mas os doutores da lei são seres humanos como vocês, logo passivos de falha. Por outro lado, vocês tentam discriminar os samaritanos.
E como eles também são seres humanos como vocês, eles podem sim ter empatia e compaixão. E é aí que acontece. Se a gente vai para a parábola do feixim de bodas, e aí a gente já pega interpretada, o que era o feitinho de boda? Era você estar aqui e aqui pronto para receber Deus, o amor de Deus dentro de você. E qual era a vestimenta? Era eu estar pronto para receber. E ele, inclusive, fecha dizendo que haveria, para aqueles que não estivessem prontos, choro e ranger de dentes. Hoje a gente já sabe que há uma interpretação muito interessante para choro e ranger de dentes, que são duas coisas. Mas até então a gente achava que era tudo sofrimento, que era uma coisa só. Não. Por choro a gente entende um umbral, que é onde você vai estar perturbado, você vai estar perdido. E para ranger de dentes, a gente entende as trevas, que é onde você está ali preso no rancor, na mágoa, na escravidão, no conceito de casta, onde você está preso por conta de posições sociais. E tudo isso está lá, né? Ainda, segundo a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei, que fora anteriormente revelada por Moisés, constituindo este a primeira e Jesus a segunda revelação feita pelos profetas. Ele, contudo, não disse tudo. Muitas vezes se limitou a desvelar o germe da verdade, que foi completada pela terceira revelação, que a gente acredita que é o Espiritismo. O médium Francisco Cândido Xavier, o Chico, na obra Emmanuel resume: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então a gente já sabe que Moisés deixou muitas leis, inclusive foi Moisés que trouxe a possibilidade da lei de talião, já que antes era uma grande confusão. Para quem não lembra, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e isso já era bem mais brando do que acontecia anteriormente. E Moisés, então, começa a encaminhar e é aquele que prepara a vinda de Jesus junto com alguns outros, né? E esse preparo ele continua acontecendo. Então, antes de Jesus veio um grupo grande para preparar a vinda dele. Depois de Jesus continua vindo um grupo grande para nos auxiliar a nos elevarmos, né? Não é fácil. A gente entende que não é fácil. Até a gente conseguir entender a metodologia divina leva tempo. E fora entender essa metodologia divina, a gente ainda precisa estar de acordo com ela. E é aplicar essa metodologia divina que fica mais difícil ainda. Então, qual é o grande passo de Jesus junto à humanidade? Nos deixar, ao invés de uma lei sólida e que fica difícil para a gente interpretar, eles nos deixam vários traços dessa lei. E a gente pode trabalhar a lei de passo a passo, devagar e sempre. Devagar e sempre. Então, eu tenho como o pai de todos os males o orgulho, o egoísmo, e eu não consigo trabalhar o orgulho e o egoísmo, porque são coisas ainda muito enraizadas e tudo mais. Tudo bem. Trabalha a compaixão, trabalha a empatia, trabalha a simpatia. Procura saber o que é compaixão, procura saber o que é empatia, procura saber o que é simpatia. Conforme eu vou pegando cada conhecimento desse, eu já estou combatendo orgulho, estou combatendo egoísmo. Trabalho a humildade, a tolerância, trabalho a intransigência, trabalho devagarzinho a paciência, a indulgência, que são coisas que a gente às vezes acredita que sabe o que é, e quando a gente vai estudar, a gente tem um estudo aqui no canal muito interessante, Conversa Fraterna, vai lá na playlist da Conversa Fraterna, vontade. A gente trabalhou só vontade, a gente usou, se eu não me engano, 3 semanas para falar só de vontade junto a Joana de Ângeles. E a gente descobre que são tantas as coisas que movem a vontade, tantas as coisas. E isso tudo foi possibilitado por Jesus
e possibilitado por aqueles que vieram depois deles. E a gente precisa trabalhar um pouco disso na gente também. A Ana bota lá, com todo carinho, porque o Espiritismo seria a terceira revelação, porque não outra religião, até mesmo um conjunto de religiões ou outras ideologias. Ana, eu agradeço imensamente o carinho, mas não precisa. Esse tipo de pergunta a gente pode vir ali, porque é importante a gente saber. O que eu vejo, o que se vê, o que é visto em outras religiões, muitas vezes é uma segregação. Então, se você está dentro da religião, você está salvo. Se você está fora da religião, você está condenado. Isso não une, isso separa. Eu preciso estar na religião para estar bem. O que o Espiritismo faz é acolher. Ponto 1. Então, não é raro você encontrar em casas religiosas, centros espíritas, você encontrar pessoas totalmente alcoolizadas e eles acolhem. Porque tem acolher, tem esse ponto. O segundo ponto é que nenhuma outra religião traz tanto e tão claro esclarecimentos sobre reencarnacionismo, a minha passagem nessa vida, como se dá a minha melhora, como é que funciona o homem velho e o homem novo. Então, o Espiritismo ele te abre os olhos, não para você ser melhor com o outro, é para você, sobretudo, ser melhor com você mesmo. E se você notar, o Espiritismo, ao usar o Evangelho de Jesus, ele está num grupo de religiões. Mas acredita-se que ele é a terceira revelação justamente porque ele traz a clareza. Eu já tive a oportunidade de passar em outras religiões. Por uma questão acadêmica, eu estudo outras religiões e eu não vejo nas outras religiões o interesse realmente grande e real de acolher, de ajuntar. Elas de alguma forma, elas exigem de você ou uma série de atributos para entrar. Se você é verde, você não pode entrar, você tem que ser vermelho. Se você é azul, você não pode entrar, você tem que ser amarelo. Você tem que ter essa condição, você tem que ter essa condição emocional, você tem que ter essa condição intelectual, você tem que ter essa condição social, senão você não entra. E são exigidas, na maioria das religiões, uma postura de você independente do que você tem dentro de você. O Espiritismo acolhe a todos. O Espiritismo, ele diz, olha, não é legal você ainda acreditar em pena de morte, em tirar a vida do outro. Não é legal você ser um assassino profissional. Mas, vem estudar com a gente. Vem estudar. Mas eu ainda quero matar. Tudo bem, vem estudar. Mas eu vou sair daqui e vou roubar. Tudo bem, vem estudar. Então, é isso que o Espiritismo faz. Por quê? Porque ele acredita na transformação gradativa do ser, o que a maioria das religiões não acredita. Na maioria das religiões, quando você entra, você aceitou a religião, pronto, você está purificado, você está puro. No Espiritismo, sobretudo as casas que estão totalmente dentro da doutrina, eu conheço particularmente uma casa em especial, que com a polarização política ficou quase que impossível de você frequentar a casa. No entanto, os dirigentes se reuniram, porque um dos polarizadores era dirigente, os dirigentes se reuniram e combinaram que, olha, aqui não dá para fazer isso. Então, vamos evitar, a bem da harmonia da casa, a bem da casa, não vamos trazer a religião para o Espiritismo, muito embora o Espiritismo seja também política. Então, as pessoas começaram a frequentar a casa, ali botavam bottom, botavam tudo, mas pedia-se para não fazer discursos inflamados.
inclusive os palestrantes pediam para eles, se fosse falar de política, que fizesse uma palestra inteira sobre política, mas não usar a doutrina, não usar o Pentateuco para falar de política. Eu espero ter auxiliado, viu, Ana? Porque é um ponto bastante importante esse. Ainda, segundo, eu estou lendo, gente, a gente não está aumentando porque vai fazer uma derivação e na derivação, se fica, aumenta, diminui, é mais difícil para editar e somos só eu e a Silvia. Eu aqui no Rio de Janeiro, a Silvia lá em São Paulo. Então fica difícil, né? Nenhum ao lado do outro, porque um ao lado do outro você dá uma dica, você fala alguma coisa e o trabalho fica mais leve. Mas, então, para facilitar a edição depois, o que a gente faz é deixar tudo aqui. A gente deixa tudo aqui bonitinho e eu vou ler parágrafo por parágrafo, linha por linha. A Maria de Fátima é esse, Silvia? Silvia? Ah, tá. A Maria de Fátima traz para a gente, realmente, o Espiritismo esclarece, consola. Boa noite a todos. Boa noite, Maria de Fátima. Sim, porque o Espiritismo, quando o centro realmente está de acordo com a doutrina, as pessoas se esforçam para seguir ali a doutrina, para não colocar demandas suas, ele é extremamente acolhedor. É óbvio que você vai encontrar uma ou outra casa em que as demandas pessoais dos trabalhadores, elas gritam como em qualquer outra religião. Então, você vai chegar, de repente, numa casa espírita que ela não versa ali Kardec. E aí eles criam normas, eles criam regras que não são acolhedoras. Mas isso acontece até para possibilitar o crescimento de todos, porque todos aprendem com isso. Quando a casa está pronta, a espiritualidade amiga começa a mandar para lá pessoas que vão promover essa mudança da demanda pessoal para a demanda espiritual. Por quê, gente? Quem frequenta a casa sabe, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil eu acreditar que quem não trabalha é um descansado, é um vagabundo, e a ele chegar a casa, eu ainda não estou com aquele entendimento espírita, mas eu tenho que fazer o discurso espírita. Então, eu acabo empurrando isso para ele, dizendo, não, você tem que trabalhar mais, você tem que se movimentar mais, você tem que ir mais. Quando a casa está versando dentro da doutrina, que tem curso para dialogador, que tem curso para assistência fraterna, que tem curso para conversa fraterna, a pessoa sabe que ela não tem que botar o dela, ela tem que botar a doutrina. Então, olha, acredita, confia. A gente tem o véu do esquecimento. Ah, mas eu não tenho disposição para nada. Algumas pessoas não têm disposição para nada. Mas vigia e ora, faz o que der para você fazer. Mas você me entende? Jesus seguramente te entende. Então você não se coloca como, olha, eu sou o melhor na conversa fraterna da casa. Estão fazendo fila para conversarem comigo. Não é uma, duas, nem três casas. Mas toda casa normalmente tem um médium mais ostensivo que o outro, tem um médium que consegue se conectar mais do que o outro, e às vezes tem um médium que nem tem essas moral todas, a gente já explicou isso numa passagem, mas ele consegue, por uma questão orgânica, a mediunidade é orgânica, isso está no livro dos médiuns, por uma questão orgânica ele consegue juntar organismo com concentração e ele consegue um melhor acesso. Se essa pessoa estiver dentro da doutrina, ela não vai aceitar bajules de nenhuma espécie. Se ela ainda não estiver com a doutrina dentro dela enraizada, ela não somente vai aceitar que todos vão receber passe só com ela, como ela vai chamar pessoas para receber passe com ela. Né? Então, a casa que funciona bem, você não consegue saber qual vai ser o médium que vai te dar o passe. Normalmente, o passe é dado num espaço em separado, você para na porta, a porta vai se abrir e você vai. Você tem ali, vamos dar um exemplo,
Você tem 5 médiums, então você foi o primeiro a entrar, você vai para esse. Você entra por aqui, você passa todos os 4, senta aqui. Você entrou por aqui, passa todos os outros e vai sentando. E aí o que acontece? Em algumas casas, as pessoas simplesmente entram. Olha o médium aqui, ó. Olha o médium ostensivo, bonitão. Tá vendo como ele está diferente? A pessoa entra por aqui, mesmo estando todos livres, ela senta exatamente aqui. O que esse médium faz? Irmão, passa e senta de lá para cá. Ah, mas eu queria tomar um passe com você. Tudo bem, você vai tomar um passe comigo. Senta de lá para cá. E aí ele é o primeiro, quando todos sentam, ele é o primeiro a dizer, gente, o passe aqui, apesar de vocês receberem um médium, a espiritualidade é que está gerenciando esse passe. Então, se você sentou ali, é porque ali vai ser melhor para você do que aqui. Ah, mas todo mundo diz que se sente muito bem com você. Gente, por favor, existe uma norma na casa. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu aqui sou mais um médium a serviço da espiritualidade. Então, você tem que ter uma força muito grande para abrir mão, para dizer, não, eu não quero esses títulos todos, porque eu sou um simples servidor, né? A Ana diz que auxiliou, a própria Ana coloca lá, como assim orgânica? O livro dos médiuns, ele nos ensina que a mediunidade ela está ligada a uma glândula que nós temos. É ali que está depositada a mediunidade do médium. Ela pode ser ativa, todos somos médiuns, mas eu posso ser um médium ativo ou eu posso ser um médium com a mediunidade ali adormecida, mas ela é orgânica. Mas veja bem, uma vez que ela esteja ali, a mediunidade é orgânica, o contato é espiritual. Mas a gente não pode, inclusive, eu já tive desentendimento em mesa de estudos porque as pessoas querem que a mediunidade seja algo divino. Querem que a mediunidade seja algo que vem mandado por Deus. Por isso eu sou extensivo. Não, mediunidade é educável. Mediunidade, 1, é orgânica. 2, ela é educável. Então, se eu melhoro a minha concentração, se eu sou uma pessoa que cuido do corpo, que cuido de tudo, ela vai se abrir. Se eu estudo mais, se o trabalho que eu tenho no centro exige mais mediunidade, a espiritualidade amiga há de ampliar essa mediunidade. Paulo Neto, um médium de cura, voltou há pouco tempo para o plano espiritual. Inicialmente era um médium que ouvia e via, foi escolhido por um médico para virar médium de cura, e era por intuição. Ele não via, ele não ouvia nada. Tanto é quando ele ia fazer o tratamento, ele pedia um grupo de médiuns, 2, 3, em que, quando ele acabava de fazer o tratamento, ele perguntava para o médium o que tinha acontecido de tratamento. Então, era assim que acontecia, né? Então, a mediunidade ela é orgânica. Como saber a diferença entre elogio e bajules? Se educando. Se educando. Conheça-te a ti mesmo, e a frase é um pouco maior que isso. Bom, não vou arriscar, mas inicialmente conheça-te a ti mesmo. Se você se conhece, você sabe quem é você. Você sabe que você tem uma mediunidade ostensiva, você sabe que você conheça-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Obrigado, Silvia. Eu fiquei com receio de arriscar. Então, o que acontece? Você estudou para ser advogado. Você estuda todas as suas causas com muita atenção, com muita dedicação. Você faz as suas peças advocatícias com muito esmero. Então, quando alguém diz que a tua peça está muito bem feita, gente, isso é um elogio. Você trabalhou para isso. Você se conhece, então você sabe que você é exigente naquele quesito. Quando a pessoa, para além de dizer que a tua peça está bonita, vai falar da tua roupa, vai falar da tua postura, vai falar da tua tez, já saiu ali do caminho, virou bajulho. Quando a pessoa te elogia e depois pede algo, bajulhos, é uma estratégia. E a gente ainda tem elogio,
Bajules e sedução, que é pior do que bajules. O bajules é só aquele elogio para te trazer para o lado da pessoa. A sedução é quando eu estou num projeto em que eu quero te levar a uma ação, a um ato, a um acometimento, ou mesmo te trazer para defender a minha causa. Então, eu começo a trabalhar ali na sedução, como você fala bem, como você tem uma postura boa, como você articula bem. Ai, você pode escrever isso para mim? Você pode falar isso para mim? E é você quem tem que trabalhar a si mesmo para ver se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali é viável e, Paulo, se é lícito e se convém. E aí você não cai tanto, né? Ana, alguns dizem glândula pineal, né? O André Luiz ele tem um trabalho muito interessante sobre isso, porque a gente tem a Bíblia, Escrituras Sagradas, a gente tem depois, antes da Bíblia, a gente tem algumas escrituras que versam muito bem acerca da postura do homem. A gente vai lá nos hindus, os judeus falam alguma coisa sobre a postura do homem. Depois a gente tem a própria Bíblia. Depois a gente tem o Pentateuco, para nós espíritas, nós temos o Pentateuco, e aí depois vem as literaturas edificantes. Cada passo desse vai melhorando o passo anterior. Cada passo desse aprimora. O conhecimento, ele continua sendo o mesmo. A linguagem é que muda. A apresentação desse conhecimento, ele muda. Por quê? Porque na minha ignorância, bem na minha ignorância mesmo, isso aqui é uma caneta. Fechou, é uma caneta, está tudo bem. Mas a caneta tem partes, né? A caneta tem tampa, a caneta tem o corpo dela lá dentro, que eu nem sei o nome. A caneta tem o tampão aqui no final, que eu também não sei o nome. E você fica encantado. Então, às vezes, alguém vem e diz assim, olha, não é só barco, não é só barco. Vamos prestar um pouco atenção. Tem a proa, tem a popa. Olha que interessante. Aí depois vem alguém e diz assim, então, como disse o colega anterior, tem a proa e tem a popa, mas lá na proa a gente ainda tem bochecha de boreste, bochecha de bombordo. Olha que interessante. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo até a hora que o estudo está num nível tal que o barco é totalmente retalhado, eu conheço todas as partes do barco, e aí entra a parte técnica, como eu vou trabalhar com essas partes. Porque uma coisa sou eu saber, outra coisa uma coisa sou eu conhecer, outra coisa sou eu saber o que fazer com essas partes. Por que foi dividido em tantas partes? Qual é a função da bochecha de boreste, de bombordo, e não chamar de proa como um todo? Por que eu chamo ali embaixo de caverna? Qual é a função da caverna? E aí vai, e assim vai. Então, o objetivo é bem esse mesmo. E ele traz aqui, ainda segundo a doutrina espírita, Jesus veio com a missão de... não, eu falei, essa parte eu falei. E, Ana, só dá aí para a gente um ok, se está tudo legal, e aí eu vou fechar. A Maria de Fátima também, se estiver tudo ok, dá um alô, eu vou fechar. Bom, eu acho que está tudo ok, então eu vou dar aqui por encerrado. A gente se utilizou para fazer esse espírito a nossa playlist básico do Espiritismo. Ó, que legal! É só entrar lá no canal, vai na playlist básico do Espiritismo. São todos vídeos curtos, porque são derivações. É só pegar lá, a gente usou muita coisa da playlist. E, para formatar o texto, a gente pegou alguma coisa lá da Wikipedia. Tá aí, ó. Perspectiva
Perspectiva especial sobre Jesus. Eu acho que é isso que está aqui. Está com código-fonte, e com o código-fonte eu não posso. Mas, perspectiva espírita sobre Jesus Cristo. Tive que acessar aqui a memória da hora que eu estava olhando o site. E é isso, gente. Com isso, a gente conseguiu concluir o nosso básico do Espiritismo sobre Jesus Cristo. Lembrando que para 2023 nós teremos uma conversa fraterna completa sobre Jesus Cristo. A gente vai falar de Jesus, vai falar sobre a missão de Jesus, quem antecedeu Jesus, como foi esse crescimento. Vamos falar do sistema corpóreo dele, que é uma coisa que divide, inclusive, o Espiritismo. Vamos falar das parábolas de Jesus, como se dava, como funcionava, quantas eram, qual era a base daquela época para as parábolas, e já teremos também, em 2003, uma conversa fraterna só sobre as parábolas de Jesus. Fica com a gente. A gente está trabalhando, vai. E aí encerramos o básico do Espiritismo